Boa tarde para todos. É uma alegria estarmos mais uma vez reunidos nesta quarta-feira de sol, né? Mas tem gente que está falando que está calor. Eu não estou sentindo calor nenhum. Mas está gostoso, graças a Deus. Gente, primeiro momento a gente sempre faz uma prece. Nós vamos então, aqueles que quiserem, eu fecho os olhos para não distrair a atenção, né? Então vamos elevar o pensamento a Deus. Nosso Mestre amado, Jesus, o Espírito mais perfeito que desceu à nossa terra, Ele nos ensina a elevarmos o pensamento a Deus através dele. Ele é a ponte, a nossa ponte para Deus, nosso Pai. Então, colocando essa imagem linda de Jesus, cabelos até os ombros, braços abertos, a gente vai imaginar Jesus nos esperando. Ele nos abraça, conhece as nossas necessidades, mas não repele ninguém. Ele sabe que um dia nós iremos compreendê-lo corretamente e faremos parte do seu redil, do seu rebanho. Seremos pontes para outras pessoas, para ligarmos nesses nossos amigos a figura amorável do Mestre amado. Então, que Deus nos abençoe nesta tarde, nos ilumine para que possamos realmente compreender que nós somos daqui, nós estamos aqui para o aprendizado das leis divinas. E esta casa nos proporciona justamente esse aprendizado. E o nosso coração se alegra por estar aqui. E à luz do seu Evangelho, Senhor, balsamize esta casa de amor, para que ela possa nos auxiliar a fortificarmos a nossa vontade, o nosso querer, a nossa mudança. Paz e luz para todos, e tenhamos bons estudos esta tarde. E assim seja. Graças a Deus. Ontem à noite, quando eu estava procurando um tema, eu peguei e abri um livro do Irmão X, e na primeira página, na primeira lição, o Irmão X é Humberto de Campos, que ele adotou esse pseudônimo por causa de como é que a gente fala? A família dele começou a questionar e querer os direitos autorais, né, do pai. Então, para o Chico não sofrer mais outros tipos de como é que a gente fala? Inquéritos, né? Ele então colocou um pseudônimo, Irmão X. Então esse livro foi escrito depois, né, quando ele colocou esse pseudônimo, e o Chico é o médium que escreveu, que psicografou. E a liçãozinha que eu falei assim, esse nome vai chamar atenção para escutarmos e estudarmos juntos esse tema. A liçãozinha se chama Lição nas Trevas. Lição nas Trevas. O que será lição nas trevas, né? Vamos ouvir com atenção a lição nas trevas que ele coloca aqui nessa primeira, no número 1 desse livro. No Vale das Trevas, delirava a legião de espíritos infelizes, rixas, obscenidades, doestos, baldões. Planejavam-se assaltos, maquinavam-se crimes. O espírito benfeitor penetrou a caverna,
apaziguando e abençoando. Aqui, abraçava um desventurado, apartando-o da malta, de modo a entregá-lo mais tarde às equipes socorristas. Mais adiante, aliviava com suave magnetismo a cabeça atormentada de entidades em desvario. O serviço assistencial seguia difícil, quando, enfurecido mandante da crueldade, ao descobri-lo, se aquietou em súbita acalmia e, impondo respeitosa serenidade à chusma de loucos, declinou-lhe a nobre condição: que todos os companheiros rebeldes se acomodassem, deixando livre passagem àquele que reconhecia por missionário do bem. Conheces-me? Indagou o recém-chegado entre espantado e agradecido. Sim, disse o rude empreiteiro da sombra. Eu era um doente na terra e curaste o meu corpo que a moléstia desfigurava. Lembro-me perfeitamente do teu cuidado ao lavar minhas feridas. Os circunstantes entraram em conversação de improviso e um deles, de dura carranca, apontou o visitador e clamou para o amigo: que mais te fez este homem no mundo para que sejamos forçados à deferência? Deu-me teto e agasalho. Outro inquiriu: que mais? Supriu minha casa de pão e roupa, libertando-nos a mim e a família da nudez e da fome. Outro ainda perguntou com ironia: mais nada? Muitas vezes dividia comigo o que traziam na bolsa, entregando-me abençoado dinheiro para que a penúria não me arrasasse. Estabelecido o silêncio, o espírito benfeitor, encorajado pelo que ouvia, indagou com humildade: meu irmão, nada fiz senão cumprir o dever que a fraternidade me impunha. Entretanto, se te mostras tão generoso para comigo em tuas manifestações de reconhecimento e de amor que reconheço não merecer, por que te entregas assim à obsessão e à delinquência? O interpelado pareceu sensibilizar-se, meneou tristemente a cabeça e explicou: em verdade, és bom e amparastes a minha vida, mas não me ensinastes a viver. Olha que lição. Espíritas irmãos, termina irmão X, cultivemos a divulgação da doutrina renovadora que nos esclarece e reúne. Com o pão do corpo estendamos a luz da alma, que nos habilite a aprender e compreender, raciocinar e servir. Um dos pontos de ensinamento espiritual, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo Consolador, ele diz assim: espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos. Nós vemos aqui aquele homem bom que lhe deu a ele todas as oportunidades materiais dele sobreviver, a família sobreviver. Mas faltou o quê? Ensinar a viver. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente primeiro, com o seu exemplo, vai transformando as criaturas à nossa volta. Mas em segundo lugar, a gente precisa dar o pão do Espírito. A doutrina nos ensina que nós não somos daqui, nós somos na escola. Aqui é uma escola, nós estamos na escola, mas a nossa vida é a imortal, e a vida verdadeira é espiritual. Todos nós sabemos que temos um tempo de vida e, no entanto, não queremos nem escutar falar em morte. Mesmo o espírita, mesmo o espírita. Em mundos superiores,
A morte não tem nada de horror, de mistério, porque eles conhecem, eles sabem da continuidade da vida. Então o que acontece? É apenas o deixar o corpo físico e voltar para o plano espiritual. Eu que tenho a oportunidade de conversar com os espíritos, quantos deles que falam para mim, mas morrer é isso? E eu com tanto medo de morrer? Quer dizer, quando a gente estuda Kardec, lá na Gênese, ele fala que a morte ninguém sente, assim como a gente não lembra de quando saiu da barriga da mãe, porque são momentos assim de penoso, né? de um pouquinho de sofrimento, mas a misericórdia divina faz com que a gente esqueça, que a gente não perceba. Só para aqueles que estão muito ligados à matéria, isso há um sofrimento, mas quando a gente consegue entender que a vida continua, né? Que nós estamos aqui e já vivemos várias vezes a vida material, N número de vezes a vida material. Então, esse ir e voltar é que nos faz hoje ter a compreensão, estar aqui todos tendo a consciência, querendo ter essa certeza na vida futura. Porque depois que você coloca no teu interior a vida futura, que ela existe, você começa a entender a justiça divina, né? Que ninguém na justiça divina, quando você começa, um dos pontos principais, que eu fui criada na Igreja Católica, mas um dos pontos principais era justamente analisar e entender por que numa mesma família nascem todos perfeitos e nasce um que está lá com defeito físico, com alguma anomalia no corpo físico. E aí falavam para mim assim, Deus quer provar. Eu falei, então esse Deus não é Deus para mim, porque se Deus quer me provar, isso é privilégio dos outros e Ele é uma injustiça. Agora, Deus não é perfeição absoluta? A doutrina ensina e explica essas anomalias. Então, foi aqui que encontrei, estudando a doutrina espírita, que encontrei as respostas na reencarnação. Somos nós que projetamos o nosso futuro. Então, quando o irmão X nos coloca ali que a gente deve falar, até acho tão bonito o trabalho aqui dos sábados na nossa casa, quando tem tantas sacolas que eles vêm buscar, antes deles irem lá pegar sacola, eles vêm aqui e escutam essas lições que a doutrina espírita nos ensina. Porque aqui eles sabem que eles vieram buscar, mas é uma casa espírita. O lema nosso é fora da caridade não há salvação, né? E outra coisa é o instruí-los. Então, como aconteceu com essa história, que eles são casos reais mesmo, que estão muitos deles, né? Como aconteceu com esse mentor espiritual, que depois ele ficou pensando, né, que ele ia lá também, estava curando, mas não estava ensinando. Então é um chamamento, você me deu tudo que eu precisava de material, mas e aí? Não me ensinou a viver, não me ensinou por que eu estou aqui, por que eu estou passando por essas dificuldades, né? Aí a gente pensa assim, bom, a gente precisa evoluir, certo? Evoluir moralmente, tá? Aí pega um momento que a gente perde a paciência, tá? E você fala assim, depois que passa, né? Puxa vida, eu queria tanto ser mais calmo, mais tranquilo, ser mais dócil, né? E não consigo. Outras vezes fala com rispidez, lá tal para o outro, depois se arrepende, né? Também. Então, como melhorar essas virtudes? Como melhorar? Tem o momento.com, como aprender as virtudes. Eu gosto muito desse site, que é da Federação Espírita Paranaense. É www.momento.com.br. E aí você encontra sobre todos os assuntos, né,
um ensinamento, um conselho de como utilizar. E ele fala aqui, como aprender as virtudes. Ele diz que aprender as virtudes é a mesma coisa. Kardec pergunta para os espíritos superiores, questão 625. Quem é, se Deus colocou na vida algum modelo a ser seguido, algum modelo que fizesse com que a gente seguisse os passos para seguir? Eles foram assim, vida de Jesus. Então, Jesus não falou para nós? Quando estiveres aflitos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Não é isso que ele falou? Então, quando a gente estiver aborrecido, porque a gente não consegue tirar do nosso coração, tirar da nossa boca, isso eu falo para vocês e é para mim também. Então, isso daí, vamos procurar Jesus. Como é que a gente procura Jesus? Através de uma prece, não é? Ele não diz que o fardo fica mais leve quando a gente carrega para ele? E fica, viu, gente? Fica. Não fosse a força da fé, como é que eu estaria aguentando falar com vocês aqui? Então, em realidade, a gente tem que procurar seguir esse mestre. É lógico que a gente não vai ser anjinho, vai chegar no mesmo grau de evolução de Jesus numa encarnação. A gente vai ter várias, 100 mil. Tem um livro chamado Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória. Ele era um chefe das trevas no ano de 300 e pouco, por aí, era um bárbaro, e ele vai indo, lá quando está em 1900, a última encarnação dele foi no começo de 1900, então 1500 anos para ele conseguir se evangelizar, acreditar em Jesus e se tornar um médico dos pobres, de um obsessor que ele era, como esse da nossa historinha, várias encarnações errando, e depois ele se torna um médico no final de 1800, começo de 1900, ele se torna um médico dos pobres, numa cidadezinha do interior. Então a gente vê que o Senhor não tem pressa. A pressa é nossa. E quando nós estivermos prestando atenção assim nas coisas, a gente vai mudar, ele vai dar forças para a gente mudar o nosso comportamento. Tem uma outra historinha que eu encontrei, A Alegria dos Outros, no momento.com, que um rapaz vai procurar o Chico Xavier. E ele vai procurar o Chico e falou com o Chico assim: Chico, eu tenho tudo na vida. Eu tenho um bom emprego, tenho uma casa confortável, tenho meu carro, eu vou à casa espírita, eu participo da reunião mediúnica, os estudos, tudo. Mas eu sinto falta de algo. Eu vim aqui para você me dizer o que eu sinto, o que está faltando para mim, para preencher o meu coração, porque me falta algo. Aí o Chico pergunta de pensamento para Emmanuel fala para ele: diz a ele que está faltando ele fazer a alegria dos outros. Fazer a alegria dos outros. O que é fazer a alegria dos outros? É o outro sentir que você vamos dizer assim, é uma ponte para ele de sossego, de bons conselhos, de amparo moral, Você confiar numa pessoa que vai te dar assim forças para você mudar na sua vida, para você crescer na sua vida. Você vai fazer as coisas com amor no coração e vai fazer a alegria do próximo. Então fala aqui no finalzinho, você digamos assim, quando o coração sorrir de gratidão,
sentindo-se amparado por uma força interior que conta com as mãos de todos os homens e mulheres de bem. Ele conta com alguém e ele sente gratidão, o coração dele sente gratidão. Possivelmente, em algum momento, já percebemos como nos faz bem essa alegria dos outros, quando, de alguma forma, conseguimos lhe ser úteis nas pequenas e nas grandes questões da vida. Olha só, são os conselhos que a gente dá, né? As preces que a gente ensina. Aí ele diz assim: esse júbilo alheio nos preenche o coração de uma forma indescritível. Não conseguimos narrar, não conseguimos colocar em palavras o que se passa em nossa alma quando nos invade uma certa paz de consciência por termos feito o bem de alguma maneira. Eu acho que cada um de nós já sentiu isso no coração. Então a nossa consciência tranquila num dever cumprido é que vai fazer com que a gente encontre essa satisfação interior na nossa vida. O outro não precisa nem falar obrigado, mas a nossa consciência conhece todas as leis divinas, está gravado na nossa consciência. Então não é tão natural, a gente tendo esse conhecimento das leis divinas, a gente muda. Tem gente, por exemplo, já ouvi isso nesses 40 anos que eu estou aqui, né, muitos anos atrás. Ai, Silene, mas olha, se te conhecer a doutrina é um sacrifício, porque você tem que mudar muito, não dá. E desapareceu, viu, gente? Essa pessoa que falou desapareceu. Então, em realidade, é bem isso aí. Quando a gente toma consciência que tem que mudar, por quê? Porque você acredita em Deus, nas leis divinas, da forma que a doutrina explica, a gente não pode ser mais o mesmo. O Senhor faz parte da nossa vida. Porque o que é doutrina espírita? Doutrina espírita é o estudo sério, sistemático do Evangelho segundo o Espiritismo, do Evangelho como Jesus pregou e os Espíritos amigos nos trouxeram. Então, em realidade, a gente tem que colocar isso na cabeça. Jesus é o modelo e guia que nós precisamos seguir, para que a gente possa o quê? Encontrar a felicidade. Quando a gente encontra a felicidade, o amor está brotando no nosso coração, não é? Para que o amor brote no nosso coração, a gente tem que ter fé e consciência tranquila, num dever cumprido. É bem isso. Então, meus irmãos, vamos fazer a alegria dos outros, vamos, na medida do possível. Lógico que doutrina espírita não faz proselitismo. Proselitismo é fazer o outro pensar como você, né? Que o outro, as outras, sem crítica, mas existem outras religiões que querem mais adeptos. O espiritismo não é assim. A gente tem que respeitar o pensamento alheio do companheiro, mas se ele tiver alguma dúvida e vier conversar com você, aí você vai conversar com ele e falar aquilo que a gente aprende aqui na Casa Espírita. Por isso que a gente convida quem quiser estudar conosco todos os sábados, tá? 15:45, aqui na Salinha de Passes, a gente faz o estudo. Estamos começando a estudar a Gênese, todos juntos. Tá? Muita paz a todos, espero que vocês tenham gostado das histórias, né? Mas vejam só que é responsabilidade. A gente ser espírita é ser responsável. Não tem jeito. Tá? Muita paz.
Nós convidamos os médiuns passistas para a Câmara de Paz, por favor.